volta com o nosso programa de hoje, estou conversando com o professor Vladimir da Rocha França, professor doutor do Departamento de Direito Público da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte. E estamos falando sobre as competências e obrigações da União, do Estado e dos municípios. Professor, do ponto de vista prático, né, hoje a gente está aí às vésperas de um processo eleitoral, onde serão eleitos representantes do Executivo Federal, enfim, dos estados e do Legislativo. E muito se fala hoje, o povo fala hoje nas ruas, enfim, se fala nos diversos, nas reuniões familiares, enfim. Os trabalhadores falam disso, sobre saúde, segurança, habitação. Essas competências todas, como é que funciona todo essas políticas públicas, né? Como é que elas são estabelecidas na Constituição e de quem é a obrigação dessas coisas todas? Bem, eu vou citar, digamos assim, dois casos que são bem sensíveis e que geralmente são três casos, né? Saúde, segurança e educação, que são os três pontos sensíveis e que todo e qualquer candidato... certamente deverá abordar. Exatamente, geralmente ele aborda, eles têm que se posicionar, não, são temas nos quais o candidato ele vai ter que se posicionar. Por exemplo, segurança pública. A segurança pública é matéria eminentemente de competência estadual. Se você for, por exemplo, ao artigo da Constituição que dispõe sobre segurança pública, vai ver que a espinha dorsal da segurança pública no Brasil compete aos Estados-membros. A União tem competência em matéria de segurança pública? Tem, mas só que essas competências são mais restritivas. Por exemplo, com relação ao policiamento de fronteira, vai caber... Responsabilidade da União. Da União. Agora, por exemplo, com relação à repressão à maioria dos crimes, cabe o quê? A órgãos de segurança pública estaduais. E os estados têm autonomia para definir quais as políticas aplicadas aí, né? Tem sim. Agora... A União pode interferir nessa autonomia? Em termos. A União, ela pode estabelecer normas gerais. Qual é a ideia dessa norma geral? São normas para garantir o quê? Uma coerência em todo o território nacional. É justamente para isso que serve a competência da União, por exemplo, em matéria de segurança pública. Por exemplo, o município não tem competência alguma em matéria de segurança pública. Os guardas municipais, por exemplo, eles não atuam, não são órgãos de segurança pública. Eles atuam mais na defesa do patrimônio público municipal. E ainda com relação à segurança pública. Agora, é claro que é inequívoco que, por exemplo, se você tem políticas públicas municipais que reduzam certos fatores ou elementos que têm repercussão no que diz respeito à criminalidade, é claro que a questão da segurança pública acaba sendo debatida na eleição municipal. Agora, por exemplo, se um deputado estadual, por acaso, defender que a extinção da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, ele pode até convencer ou atrair simpatias por parte de vários setores da sociedade para os eleitores. Agora, é uma coisa que ele efetivamente não vai poder cumprir, porque há um dispositivo da Constituição Federal que diz que deve ter no Estado, em cada Estado, obrigatoriamente deve ter uma polícia militar. Com relação, por exemplo, à educação. A Constituição Federal estabelece, digamos assim, abstratamente, algumas esferas de competência que são especificadas, esmiuçadas, densificadas, numa lei federal que estabelece diretrizes gerais sobre a educação no Brasil. E, por exemplo, no sistema do brasileiro em matéria de educação, parece só para ilustrar, a União ela fica com o ensino superior, universitário, o Estado ele fica mais com o ensino médio, o município fica mais com o ensino básico, o infantil, o fundamental. Tudo isso com percentuais dentro do orçamento público da União para exatamente subsidiar essas políticas de educação. Você vê uma pergunta muito interessante. Eu estou falando do ponto de vista jurídico. Isso. Agora, do ponto de vista econômico, não existe política pública municipal ou estadual sem intervenção econômica e financeira federal, até por uma questão mais complexa no que diz respeito à distribuição das competências tributárias. Então, dificilmente um gestor público municipal ou estadual faz algo ou consegue desenvolver algo sem intervenção federal, com repasse de recursos públicos, recursos financeiros. Então, por exemplo, os estados membros podem perfeitamente desenvolver políticas para a aquisição de ônibus para garantir o transporte escolar no âmbito dos municípios, por exemplo. A União pode perfeitamente desenvolver um programa
E aí, o que é que a União pode exigir? A União pode exigir do Estado, membro ou do município é o seguinte: eu tenho um conjunto de condições aqui, se você obedecer essas condições, eu vou lhe repassar os ônibus custeados com recursos públicos federais, que são originários de tributos pagos por contribuintes em razão da relação que ele tem com a União. Por exemplo, imposto de renda. O nosso imposto de renda ele é usado para financiar, dentre outras coisas, esse tipo de política pública. Vamos para a saúde. Na saúde, existe uma coisa parecida. A Constituição estabelece o Sistema Único de Saúde, que é um dos problemas crônicos e graves que nós temos aqui, a questão da saúde pública. Então, existem vários serviços que, por determinação legal e indiretamente, digamos, constitucional, que devem ser dos municípios, que os municípios não fazem, por omissão, por várias razões, e aqui acabam sobrecarregando o serviço público estadual de saúde. Por exemplo, uma dor de cabeça, uma febre, ou uma enfermidade. O paciente adoece no município, o município não cuida do paciente, ele corre para o hospital, para a rede estadual. Exatamente. E, por exemplo, na lógica do Sistema Único de Saúde, no nosso sistema federativo em matéria de saúde, é que as coisas mais complexas fiquem com quem? Com os estados. E que os municípios fiquem mais com essa questão preventiva e tal. Mas só que nós temos vários e vários problemas complexos. Na sua opinião, seria necessário todo um reestudo do Sistema Único de Saúde? Eu diria que mais, não somente o Sistema Único de Saúde, mas na própria Federação Brasileira, porque se atribuiu competência demais aos municípios. Os municípios nem sempre eles foram criados com sustentabilidade fiscal. O que é sustentabilidade fiscal? O município vai ter possibilidade de cobrar tributos que custeiem todos os serviços que são de competência que sejam diretamente vinculados à saúde, digamos assim. Então, por exemplo, saúde, educação, transporte. A essas políticas, né? Exatamente. Então, tem vários municípios. Então, eu acho que o problema é mais grave. O problema é uma reestruturação do município. Eu, particularmente, defendo um fortalecimento dos estados e um redimensionamento e uma reestruturação e, a opinião pessoal minha, dos municípios de forma decisiva, porque vários municípios eles não têm sustentabilidade, insisto, fiscal. Não existe economia do município que gere tributo suficiente para garantir serviço de saúde ou serviço de educação. E isso seria uma tarefa do Legislativo Federal? E muito complexa. Por quê? Porque essa estrutura municipal, isso é mais uma vez a opinião pessoal minha, bem pessoal. Essa estrutura federativa, com muita força dos municípios, associada a uma criação irresponsável desses municípios, ela é muito benéfica para alguns interesses político-eleitorais estabelecidos. Então, às vezes, pode ser muito mais fácil para um vereador ser prefeito de um novo município do que propriamente ser prefeito do município já existente. Então, vários desses municípios foram criados não por razões, não quero generalizar, é claro, mas eu poderia me arriscar a dizer que boa parte dos municípios que nasceram desde a entrada em vigor da Constituição de 88, foram criados não por razões econômicas ou por preocupação com a melhoria dos serviços públicos locais, mas sim, então, única e exclusivamente para viabilizar projetos político-eleitorais. Então, o problema é muito mais profundo. Okay. O SUS, eu até acrescentaria, o SUS, o que acontece na saúde, é apenas um reflexo dessa falha estrutural que a Federação Brasileira tem. Ok. Professor, nosso tempo de televisão, infelizmente, está indo. Gostaríamos até de conversar mais, aprofundar mais essas questões todas, mas infelizmente temos nosso tempo aqui. Nós, desde já, agradecemos a sua presença aqui, agradecemos a sua gentileza em aqui comparecer ao nosso programa e o deixamos à vontade com os nossos telespectadores. Bem, eu gostaria de agradecer ao convite que me foi feito pela instituição. Espero que essas considerações possam ter auxiliado o telespectador a melhor compreender o nosso sistema federativo e com pelo menos assim, uma esperança de que o telespectador possa cobrar mais de seu representante uma postura mais clara a respeito dos problemas que envolvem a questão federativa. Então, quando o telespectador se ressente de falhas na saúde, na segurança e na educação, ele deve se perguntar até que ponto a distribuição de responsabilidades era bem feita. Será que o seu município tem condições de fazer o que ele prometeu fazer?
Bem, nós conversamos hoje com o professor Vladimir da Rocha França, professor doutor do Departamento de Direito Público da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sobre as competências e obrigações da União, do Estado e dos municípios. Para encerrar o nosso programa de hoje, você fica agora com o talento de Larissa Costa e o Dois no Break. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Sou Larissa Costa e esse trabalho musical que eu estou executando começou de uma parceria minha com os músicos Anchieta Menezes, que toca violão de 7 cordas, e David Silva no pandeiro. A nossa proposta com a música é resgatar, ressignificar compositores e intérpretes da chamada época de ouro do rádio, transitando pelos períodos, né, da história da música do Brasil, né, que já passou aqui por esse trio outros músicos de outras vertentes musicais para enriquecer mesmo, né, a harmonia, como uma flauta transversal, um clarinete, sempre transitando entre os sambas de break com samba-canção, choro, mas a gente vai de Noel Rosa, Assis Valente, a Moreira da Silva com seus sambas de break, a Chico Buarque, a Cartola, que é o que a gente pode chamar de mais atual, né, dentro da nossa proposta. Então nós estamos sempre ali em Petrópolis, né, na choperia, a gente faz uma proposta mais informal, né, que nós chegamos, montamos uma mesa e vem vários músicos convidados. E eu sou Larissa e apresento para vocês Larissa Costa e o Dois de Break. Como vocês estão vendo aqui, ó, Zequete, Assis Valente, Ari Barroso. É o que a gente faz, é o que nós somos, né? A gente interpreta esses grandes compositores da música do Brasil do século passado. Seu presidente, sua excelência mostrou que é de fato. Agora tudo vai ficar barato, agora o pobre já pode comer. Seu presidente, não era isso que o povo queria. O Ministério da Economia parece que vai resolver. Seu presidente, graças a Deus não vou comer mais gato. Carne de vaca no açougue é mato. Com meu amor eu já posso viver. Eu vou buscar a minha nega pra morar comigo, porque já vi que não há mais perigo. Ela de fome já não vai morrer. A vida estava tão difícil que eu mandei a minha nega bacana meter os peitos na cozinha da madame em Copacabana. Agora eu vou buscar a nega porque eu gosto dela pra cachorro. E os gatos aqui vão dar gargalhada de alegria lá no morro. Seu presidente, sua excelência mostrou que é de fato. Agora tudo vai ficar barato, agora o pobre já pode comer até encher. Seu presidente, não era isso que o povo queria. O Ministério da Economia parece que vai resolver. Presidente, graças a Deus não vou comer mais gato. Carne de vaca no açougue é mato. Com meu amor eu já posso viver. Eu vou buscar a minha nega pra morar comigo, porque já vi que não há mais perigo. Ela de fome já não vai morrer. A vida estava tão difícil que eu mandei a minha nega bacana ver o teto da cozinha da madame em Copacabana. Agora eu vou buscar a nega porque eu gosto dela pra cachorro. E os gatos aqui vão dar gargalhada de alegria lá no morro. Para papá, para 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 tadinha da Sebastiana. Para papá, para 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 para